Doutor Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Bispo Edgar. Também ao pastor Rodrigo, boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E você, pela sua experiência, como vê essa situação dos ciúmes em um relacionamento? Bom, Bispo, assim, todo mundo sente ciúmes, né? É uma emoção natural ligada ao medo de perder alguém importante. Mas o problema começa quando o ciúme ultrapassa o limite do cuidado e vira o controle, né? Quando o amor se transforma em desconfiança. E uma desconfiança constante, onde tem vigilância e muito sofrimento, ele deixa de ser saudável e começa a ser, então, o que a gente chama de ciúme patológico, né? O ciúme normal, diferente do patológico, ele é passageiro e ele é baseado em fatos reais, né? O patológico, ele já é irracional, ele é persistente e ele é desproporcional. A pessoa desconfia, vigia e acredita realmente que ela está sendo traída, que ela está sendo trocada por outra pessoa. Isso geralmente ela é acompanhada por sintomas de outras patologias, né? Como um transtorno de personalidade ou como um transtorno obsessivo compulsivo, onde esses pensamentos de ciúmes são pensamentos distorcidos, onde a pessoa precisa controlar, a pessoa precisa checar, a pessoa precisa ficar em cima daquele parceiro ou parceira, justamente porque aqueles pensamentos invadem o pensamento dele, né? As raízes emocionais desse ciúme patológico, muitas pessoas falaram aí nos vídeos, mas ele vem muitas vezes de uma baixa autoestima, uma insegurança muito profunda e um medo às vezes antigo desse abandono, de um abandono. Então, isso é o que é mais comum. Outra coisa também que acontece, às vezes a própria pessoa tem o desejo de trair, esse pensamento passa por ela e ela acaba projetando, né, no seu companheiro, na sua companheira, aquele desejo, achando que, da mesma forma que ele ou ela pensa daquela forma, ele também faria igual. Então, é uma coisa que está dentro dela, mas ele joga na outra pessoa e então ele passa a desconfiar da outra pessoa, porque assim, se ele pensa dessa forma, provavelmente a outra pessoa também sofre. Pensa da mesma forma que ele, né? E um dos comportamentos assim mais comuns do ciúme patológico é assim, você fiscaliza celular, você fiscaliza a roupa do companheiro, companheira, redes sociais, e-mails, impede o parceiro ou a parceira de sair, de manter amizades, faz acusações sem provas e faz chantagens e tenta manipular para tentar controlar aquela situação. Mas a grande pergunta, tem tratamento? As pessoas que chegam no consultório, felizmente tem tratamento, né? A psicoterapia, ela ajuda a pessoa a se conhecer, a entrar em contato com esses traumas, a trabalhar esses pensamentos distorcidos e ajudar essa pessoa a sair desse quadro. Claro, se a gente está falando de alguma coisa delirante, a gente precisa também de um acompanhamento psiquiátrico para entrar com algum tipo de medicação para tentar controlar isso. E eu acredito que o ciúme patológico ele é tão importante a gente ter essa discussão porque muitos feminicídios, né, ou situações muito graves, eles estão ligados a esse ciúme patológico, onde a pessoa tenta controlar, né, nessa tentativa de controle, passa dos limites e num gesto impossível acaba tendo, né, uma situação muito complicada, onde ele justifica que, né, a pessoa matou por amor, porque o amor não mata. O amor cuida, ele respeita. Então, o amor ele deixa as pessoas, os parceiros, irem e virem para onde eles quiserem. Então, eu acho que assim, para encerrar, Bispo, eu queria sempre deixar o recado que sim, o amor verdadeiro ele liberta, né? O ciúmes ele aprisiona. Amar não é vigiar, amar é confiar. O verdadeiro amor ele começa quando você é capaz de deixar o outro livre, inclusive livre para ele não te amar. Então, se o ciúme tem dominado a vida de alguém, né, o seu relacionamento, não normalize essa situação. Procure uma ajuda, procure uma psicoterapia, procure, né, um profissional da saúde que tem saída, tem jeito. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês no programa. Tá certo, doutor Tiago. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.